bem? Este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. Bom, em 2013, os consumidores brasileiros viram os preços dos produtos e serviços subirem mais que no ano anterior. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, por ser usado como base para as metas do governo, anunciado aí pelo IBGE, fechou o ano passado em 5,91%. Bom, apesar da aceleração, o índice ainda ficou dentro do teto da meta de inflação do Banco Central de 6,5%. Mas aqui no programa de hoje, a gente vai discutir a relação entre essa inflação e o salário do trabalhador brasileiro. De que forma a alta nos preços afeta os rendimentos das famílias? Como o mercado e as empresas calculam o valor da remuneração de seus colaboradores? E também como o trabalhador pode tentar fazer melhor uso do salário e até pedir um aumento para o chefe? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Antônio Carlos Porto Gonçalves. Ele é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E também conosco aqui no estúdio está o Antônio Linhares, que é gerente de recompensa e planejamento da Wilson Sons e conselheiro do Grupo de Informações Salariais do Rio de Janeiro. Logo mais, a gente também conversa com a Maria Cláudia Tardan, que é professora de Psicologia e orientadora profissional da SPM do Rio e doutora em Psicologia Social. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Se você está naquele momento de dúvida, será que eu falo com o meu chefe, peço aquele aumento, ou será que de fato o meu trabalho merece ser melhor remunerado? Então mande a sua dúvida aqui para a gente, que eu repercuto daqui a pouquinho com os nossos entrevistados. Primeiramente, na rede social, você pode mandar a sua mensagem para o nosso perfil no facebook.com/canal Futura Oficial. Você pode aqui, curtir, comentar, compartilhar esse post e deixar registrada aqui a sua questão. Ou ainda no microblog, no Twitter, você pode mandar mensagens para o perfil que é o @canalfutura. Você também pode ligar para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Deixe aí registrada a sua questão, daqui a pouquinho eu repercuto ela aqui com os nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, boa tarde. Bem? Boa tarde, tudo bom? muito obrigado pela oportunidade. Bom, obrigado a vocês pela presença aqui. Comecei falando já desses dados de inflação, né? 5,91% é esse dado do IPCA, a meta do governo seria de 6,5%, então não estaria tudo bem até aí. Mas agora no dia a dia, lá no final do mês, quando o trabalhador vai fazer seu orçamento mensal, contas da família, vê que de fato o salário dele não cresceu tanto, mas as despesas estão aumentando. E a gente pergunta, de fato, os índices de inflação têm relação direta com o valor do salário do brasileiro, Linhares, ou não? Olha, os índices de inflação, obviamente, eles compõem uma cesta específica, né? Então, essa cesta muitas vezes tem uma relação, mas outras vezes também não fazem parte ali de um olhar completo sobre os gastos do brasileiro médio. Realmente a gente sempre fica na dúvida sobre um momento em que a inflação está subindo, se efetivamente aquele índice de uma inflação passada está representando a realidade naquele momento exato, né? Como é que você vê isso, Porto? Tem dois elementos. Primeiro que a cesta do IPCA é uma cesta abrangente demais. Tem pessoas que são mais velhos, por exemplo, cuja cesta ia ter cheia de remédios. E o IPCA não tem remédio suficiente lá. Então, pode ser que a inflação do velhinho que está comprar remédio seja muito mais alta. Pode ser o do jovem também, pode ser diferente e tal. Então, o primeiro aspecto é isso aí. O segundo aspecto é que esse índice está refletindo duas inflações. Uma inflação é dos preços administrados pelo governo, em particular os combustíveis, eletricidade e outros transportes e tudo mais, que ele sentou em cima. E tem os outros preços, que subiram uns 8% ou 9%. Então, na realidade, você tem uma dicotomia, você tem um bando de preços que estão subindo 8%, 9% e outros que estão praticamente 1 ou 2%. Então, na média, alguns preços acabam, na média da inflação, não sendo tão representados ali. De fato, é 6%. Ficou 6%, mas o fato é que o governo artificialmente comprimiu o grupo de preço. Ele vai ter que soltar depois da eleição. Então, o que eu temo é depois da eleição a coisa ficar mais feia. Linhares, concorda que a gente tem esse receio de que pode piorar ainda a situação, os preços aumentarem ainda mais depois da eleição, em outubro? Nós sabemos que existe realmente uns números que são muito questionados, né? Então, obviamente, nesse momento de eleição, possivelmente nós temos uma contenção desses números. Realmente, após a eleição, existe um risco latente. Então, os preços de alguns produtos estão sendo segurados para não refletir tanto nos índices de inflação? Os preços oficiais, nós percebemos ali uma certa contenção, né? Fora o fato que tem também a parte cambial. O câmbio brasileiro, para você poder
viabilizar as exportações, já que o câmbio ficou meio atrasado, vai ter que andar. Não vão deixar andar até a inflação, até a eleição. Mas depois disso, uma vez ganha a eleição, aí começam os maiores pecados. Aí solta. Bom, em relação a essas questões de salário e inflação, vou chamar também para a nossa conversa agora a Maria Cláudia Tardan, que é professora de Psicologia e orientadora profissional da SPM Rio e doutora em Psicologia Social. Tudo bem com você, Maria Cláudia? Tudo bem. Como vai? Vou bem, e você? Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, participar aqui do Conexão Futura ao vivo. A gente falava um pouquinho aqui dessa relação de inflação e o salário. Queria ouvir de você, em relação no caso aí do trabalhador resolver pedir um aumento. Como ele pode avaliar o mercado, se de fato é o momento para ele falar com o chefe e pedir esse aumento na remuneração? Que fatores devem ser avaliados aí para ele se expor nesse momento ou não? Pois é, isso não é uma questão tão simples, né? Porque são dois lados que precisam ser observados e mais o mercado, o contexto no qual a gente está inserido, né? Primeiro, quando você é contratado para trabalhar numa empresa, em geral é acordado um aumento salarial anual, né? Que em geral depende de um acordo coletivo da sua especialidade ou de um dissídio profissional, e isso em geral é feito, sendo que tem algumas profissões que não são regulamentadas. Então, é interessante que o profissional acorde isso com o seu patrão, né? Como será feito esse aumento salarial. Se ele não fez isso, que é muito comum do brasileiro, que tem um mercado de trabalho muito difícil, muito apertado, né? Quando ele consegue um trabalho, muitas das vezes ele dá graças a Deus e não acorda nada no início, né? É interessante que ele observe, por exemplo, se existe na empresa outros profissionais que trabalham com a mesma função do que ele, quanto que estão ganhando, quanto que o mercado está pagando, porque não basta ele pedir um aumento para ele, né? Se o patrão emprega 3 profissionais, 4, 10, na mesma função do que ele vai ter que pensar que o patrão se vai aumentar para ele, tem que aumentar para os outros, né? Então ele tem que olhar de uma forma mais holista, mais macro, maior para essa situação. Ele não pode olhar só para ele, né? Primeiro tem a questão assim, se existe dissídio coletivo da sua área profissional, da sua profissão, em geral o aumento é acordado nesse dissídio. Se a função dele não tiver uma representação profissional que seja regulamentada, não tiver um sindicato atuante que lute por esse aumento salarial todo ano, né? Porque em geral o aumento é anual, né? Ele vai ter que negociar com esse patrão, né? Ele vai ter que chegar e acordar, mas ele tem que olhar também se existem outros profissionais como ele na empresa, quanto que o mercado está pagando, se está muito aquém ou não o salário que ele está recebendo, que os profissionais da empresa dele estão recebendo sobre esse assunto, né? Então, ele tem que observar tudo isso. Muito bem, Maria Cláudia, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, que eu quero ouvir os nossos entrevistados aqui no estúdio também em relação a isso. Essa questão que ela aponta, né, de a pessoa, antes de tomar essa decisão, a gente falar, na verdade, aqui, será que meu colega também não mereceu um aumento? Será que eu devo pedir um aumento para a categoria como um todo? Como é que a pessoa deve se colocar nesse momento, Linhares? Como é que ela pode também se munir de informações para saber como o mercado está avaliando a função que ela desempenha? Tem uma colocação muito interessante do Rui Barbosa, que isonomia é pagar aos iguais de forma igual e aos desiguais de forma desigual na justa medida da desigualdade. O desafio é essa justa medida da desigualdade, né? Dentro das organizações existem várias formas de você conseguir ponderar posições e falar essa posição tem um patamar de remuneração tal, outra posição tem outro patamar de remuneração. Existem várias metodologias no mercado que usam algumas dimensões para falar sobre isso. Por exemplo, qual o know-how daquela posição é uma dimensão. Qual é a complexidade das atribuições daquela posição é outra dimensão. Qual é a responsabilidade por resultados daquela posição é outra dimensão. Então, quer dizer, dependendo desses drivers, você vai saber se um determinado cargo teria um determinado patamar de remuneração, se outro cargo teria outro patamar de remuneração. E dentro da mesma posição, obviamente, com base nas avaliações de desempenho, né, nas competências daquela posição, se um determinado profissional está conseguindo performar numa posição diferenciada nessas competências, num grau de complexidade maior dentro dessas próprias competências, para ele mereceria ocorrer um mérito. Enquanto para outro, caso ele não esteja, né, desempenhando dessa forma, talvez não fosse o caso dele ter aquele mérito. Obviamente, a gente sempre tratando as posições iguais dentro de uma faixa, de um range salarial próximo. E aí quem ganha um pouco acima ganha porque tem uma base de fatos e dados calcada nessas avaliações de desempenho, né? A grande arte está em conseguir performar bem, fazendo coisas diferenciadas na sua posição, demonstrando que está apto
em outro grau de complexidade naquela competência que é demandado para ganhar um aumento, né? Essa que é a grande arte para os profissionais de forma geral. Bom, essa arte muitas vezes é delicada, né, Porto? Como a pessoa... Normalmente as pessoas acham que deveriam ser melhor remuneradas, isso é fato. Todos, né? Todo mundo acha, né, que podia o salário ser um pouquinho maior no fim do mês ali para conseguir ter um pouco mais de conforto ou mais investimentos, enfim, quais sejam os objetivos. Então, de que forma a pessoa pode, de fato, como disse aqui o Linhares, avaliar se dentro daquela linha de trabalho que ela está tendo, mesmo desempenhando a mesma função, se ela poderia ganhar um pouquinho a mais e apresentar isso, como convencer de fato a empresa de que o trabalho, o desempenho dela merece ser melhor remunerado? Eu acho que além desses aspectos internos da empresa, faixa salarial e tal, aqui vem também o mercado. E hoje em dia no Brasil, por exemplo, as pessoas que têm muita habilidade, muito preparo, sobretudo técnicos, por exemplo, um soldador está custando uma fortuna por aí para a empresa. Pessoas têm habilidades técnicas ímpar, raras, tem poucos, e isso faz você muito bem remunerado. Você está conversando antes aqui do programa sobre algumas profissões, para marinha mercante e tal, que estão, de repente, deslanchando em termos de remuneração, porque tem poucas pessoas. Ao passo que outras têm muito mais gente. Por exemplo, a massa de pessoas com habilidade técnica no Brasil está bem remunerada, até certo ponto. Já a massa de... Porque esse mercado está aquecido nesse momento, há uma demanda por essa mão de obra. Já o pessoal, nem sem qualificação, com pouca qualificação, isso é uma massa muito maior que é muito mais perigoso que ela pedir aumento, que ele pode ser substituído por alguém que está fora. Já um soldador de uma empresa que precisa do soldador, ele pode pedir o aumento dele porque ele sabe que não vai sair. Então, um negócio e se ele sair dali também, ele vai conseguir outro emprego, talvez com uma melhor remuneração em outra empresa. Rapidinho. Então, essa consideração de como é que está a alternativa fora da empresa é importante. Para o pessoal de informática hoje em dia no Brasil, também é raro, é difícil. Então, existe uma disputa enorme para essa turma. E se o chefe não der o aumento, ele vai ficar sem o cara. Uma profissão interessante que até há um tempo atrás não era tão vista, era a profissão do geólogo, e hoje é uma profissão que você tem uma dificuldade de conseguir profissionais, tem profissionais aposentados voltando à ativa. A gente repara que esse mercado do petróleo, ele trouxe uma série de novas questões ligadas a posições diferenciadas. Isso é importante, então, ressaltar também na hora, muitas jovens, que ao momento de escolher a carreira e carreira a seguir, também pode levar em consideração isso, que mercado está aquecido agora, ou qual mercado pode vir a ser mais aquecido daqui para frente, até o momento. Pega a medicina, por exemplo. Se ele quer ser pediatra num mundo em que as pessoas têm menos filhos, ele vai ter poucos clientes daqui a uns 10 anos. Já o cara que é geriatra num mundo que a pessoa está envelhecendo, vai ter muito mais clientes. Então, a geriatria, a fisioterapia, coisas para cuidar de velho, é uma coisa que realmente tem um efeito. Com o envelhecimento da população. A nossa pirâmide etária está trocando de lado, Então isso é um dado de... Está deixando de ser pirâmide. Exatamente. Bom, vou voltar a chamar a Maria Cláudia, que fala com a gente por telefone. Maria Cláudia, nesse sentido, no que o Porto falava para a gente aqui, essa questão de avaliação do mercado, de ver se de fato a sua empresa está pagando o suficiente, se você conseguiria uma melhor remuneração. A gente sabe que hoje em dia a geração de trabalho que está aí na rua normalmente não pensa muito em seguir uma carreira numa mesma empresa, pode trocar de empresa rapidamente por conta da remuneração. Como é que você avalia essa questão da troca rápida em função apenas dos salários? Os benefícios também não deveriam ser levados em conta? Olha só, deveriam, só que a geração mais jovem, elas estão muito influenciadas por essa cultura, que prega que dinheiro é a coisa mais importante, Então, e elas são mais ansiosas. Aliás, hoje em dia todo mundo está sofrendo desse mal, de querer controlar a sua vida, que isso é uma ideologia da sociedade contemporânea. A modernidade traz essa ideologia que a gente pode realizar tudo que a gente quer e no passo de mágica, Então, as pessoas ficam querendo controlar suas vidas e seus ganhos para realizarem mais e mais e mais coisas que esse mercado capitalista nos impõe, mil sonhos. Então, os jovens têm mais ansiedade, sim, eles querem crescer rapidamente, querem logo chegar a um posto de gerência. Agora, vocês estavam tocando num assunto que é muito delicado, que é a questão da avaliação do desempenho dos profissionais. Não existe, até hoje, um instrumento objetivo que avalie tudo que um indivíduo faz no ambiente de trabalho. Nem ele mesmo sabe dizer tudo que ele faz, porque ele não faz só ali. Ele sai do trabalho, ele sai pensando, se ele é envolvido com o trabalho, ele sai pensando, ele sonha com aquilo. No momento que ele está relaxado, ele está pensando naquilo também, vem as ideias. Então, assim, nenhum profissional, nenhum chefe sabe avaliar direito o quanto um funcionário é bem dedicado, bem envolvido ou não.
né? A gente pode mais ou menos observar, mas a gente não sabe o quanto ele levou para se envolver ou para se desengajar. Então, assim, a gente não tem um instrumento de avaliação de desempenho que a gente possa aferir, bem, esse é mais dedicado que aquele outro que ocupa a mesma função. A gente observa pelos resultados, pelo desempenho dele, mas a gente não tem a total dimensão dos fatores que levaram o outro a se desengajar ou esse se engajar mais nesse momento, entendeu? Então, são 1000 variáveis que não são observadas objetivamente. E fica difícil avaliar o desempenho das pessoas de uma forma que leve a um critério de maior equidade, maior justiça e não leve sensação de injustiça no ambiente de trabalho. Porque eu acho que essa questão, ela envolve outros pontos importantes que um empregador tem que observar. Ele não pode gerar um ambiente de inequidade negativa e positiva de outro lado. Ou seja, eu acho que eu estou sendo beneficiado e meu colega não. Entendeu? Ele, para conferir um aumento, ele tem que observar uma série de detalhes. Entendeu? Agora, é mais fácil ele dar um aumento para um profissional que ele acha que está se dedicando, mudando o cargo dele, mudando o desempenho que ele vai fazer, a nova função, num outro projeto, entendeu? E aí fica mais delicado. Agora, mesmo assim, os colegas podem perceber, ele mudou o nome, mas o cara continua fazendo a mesma coisa, a menos que ele aumente as funções do sujeito, entendeu? Então, em termos de gestão, é importante também ficar atento a essa questão, né? De que forma você também não estaria privilegiando um trabalhador frente aos outros. Isso para um grupo como um todo pode causar até algumas complicações. Sim, e aí você vai gerar mais desmotivação no grupo do que motivação, entendeu? Um cara está satisfeito, mas ele vai ter retaliação dos colegas. E daqui a pouco ele está desmotivado. Então, assim, essa não é uma questão tão simples, tão reducionista, aumentar o salário de um ou não, entendeu? Porque ele está trabalhando bem. Você tem que observar uma série de detalhes. Bom, eu quero chamar também quem está em casa para participar aqui do nosso bate-papo pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Você pode então mandar seu recado, sua dúvida, que eu vou colocar aqui na roda para os nossos entrevistados, assim como já fez o Jorge Eduardo pelo Facebook. Obrigado, Jorge, pela participação. Ele voltando aqui ao nosso bate-papo inicial, né, dos motivos da inflação, relação inflação e salário, ele pergunta o que afeta mais a inflação no Brasil: o baixo crescimento da economia como um todo, que acaba refletindo nos empregos, ou a falta de investimentos externos no mercado? Linhares. Eu acredito que o investimento é muito importante, né? Eu não sou um economista, como o nosso colega aqui, porém, quando você investe na economia, você consegue gerar, né, uma economia mais dinâmica. E eu acredito que essa questão de investimento é muito importante. Você acredita que mais investimento em infraestrutura poderia, por exemplo, aumentar o número de empregos e, consequentemente, aumentar o salário do brasileiro? Eu acho que o investimento ele tem uma influência muito grande no crescimento. Ele faz com que a economia cresça mais. Se não investir, não vai crescer, porque a capacidade de produção da economia está ligada diretamente ao investimento. Já a inflação, ela reflete sobretudo a política monetária do governo. Porque a inflação é uma queda do poder de compra do dinheiro. O dinheiro perde poder de compra em relação a tudo. Então, o dinheiro perde valor, né? Perde você valor. comprava Isso, no mês geral, passado, você já não compra mais esse mês. Precisa mais dinheiro. Exatamente. Profundamente ligado a um excesso de dinheiro ou a falta de dinheiro que tem colocado na economia. Então, são dois assuntos um pouco diferentes. A inflação tem tudo a ver com o Banco Central. O crescimento tem tudo a ver com você estimular o setor privado, o setor público a fazer investimento. E são coisas meio independentes. Você pode ter economias crescendo muito sem inflação, pode ter economias crescendo pouco com inflação, pode ter todas as combinações que você quiser. A inflação é totalmente Banco Central. E é um investimento, crescimento. Agora, uma questão: se um país tivesse com a economia crescendo, né, pulsante, mesmo com investimentos em infraestrutura, por exemplo, isso diretamente vai relacionar em aumentos no valor do salário ou não? Acho que pode aumentar o salário, porque o mercado de trabalho fica muito demandado. Quando as empresas precisam de pessoas, elas têm que pagar. Por mais que você ache que seja injusto ou não justo e tal, o fato é que você está precisando de uma mão de obra, ele vai pagar. E se houver um excesso de mão de obra, você pega, por exemplo, o pessoal lá em Rondônia. Então, considera que há 2 hidrelétricas grandes, Rio e Madeira. A demanda por mão de obra lá é gigantesca, uma coisa assim impressionante. Você vai a Porto Velho, anda pela rua e tem cartazes, pessoas assim: preciso de pedreiro, preciso de não sei o que, preciso. Porque não tem, certo? Não tem o suficiente, e lá o sujeito realmente ganha um bom dinheiro fazendo sua tarefa, fora gerentes, fora outras coisas mais. Então o Brasil tem essa fronteira, né? Essa fronteira aí de crescimento interior e tudo mais, que hoje em dia, inclusive, é alternativa para pessoas que estão na cidade grande
e que estão cansadas de viver em cidade grande. Voltarem para o interior, viver uma vida um pouco mais suave, um pouco mais qualidade de vida e também um emprego que aí tem outros valores, outras condições. Acho que há essa importância nesse aspecto. Muito bom, a gente está encaminhando já aqui para o finzinho do Conexão de hoje, mas antes eu quero responder aqui a pergunta da Dayana, que é a pergunta de muitos espectadores que com certeza estão acompanhando a gente hoje. Ela pergunta quando um trabalhador pode solicitar um aumento de salário. Então vou ouvir a dica dos três, começando pela Maria Cláudia, que fala com a gente pelo telefone. Alô? Oi, Maria Cláudia, você ouviu minha pergunta? Escutei. Quando que um trabalhador pode pedir aumento de salário? Isso, é a dúvida da Dayana e com certeza de muitos outros espectadores que estão assistindo a gente. Bem, é aquilo que eu já falei anteriormente. Se ele trabalha, por exemplo, ele é uma pessoa, uma secretária de um escritório, ela pode pedir, porque não tem nenhum acordo ali que legitime, mas ela tem que ver se já não foi feito esse ano algum reajuste, se não, ela pode virar para o patrão e conversar com ele, né? E ela tem que mostrar sempre o quanto ela tem se empenhado, se dedicado, porque isso é uma coisa que não é muito clara para o empregador, né? Ele olha a tua função assim muito rapidamente. A gente tem que pensar no outro lado toda vez que a gente vai pedir alguma coisa. O que o outro lado pode estar querendo? E a gente tem que ter argumentos para negociar, né? Se você faz parte de uma categoria também que não tem acordos coletivos e na tua empresa não tem nada acordado, eu acho que é até legal você ir com os outros profissionais da tua área para vocês negociarem um aumento salarial para a categoria, entendeu? Mas irem com argumentos, o quanto a função de vocês é importante, o quanto que ela tem trazido bons resultados em aumento de produtividade. Muitas das vezes, quando a função é uma função de prestação de serviço, não é muito claro, não é muito tangível avaliar a produtividade e os ganhos simbólicos, né, que são ganhos intangíveis, não são claros da gente perceber o quanto a gente está trazendo de contribuição através do nosso desempenho, através da nossa dedicação. Então, é importante que você explicite, mostre isso para o patrão, né? E mostrar que você está querendo continuar ali, mas que você gostaria, junto com o grupo, de ter um aumento salarial e até estipular, fazer já uma proposta, sempre para cima, né? Que ele vai negociar para baixo. Muito bem, Maria Cláudia, muito obrigado aí pela participação no Conexão de hoje. Obrigada, prazer. Bom, quero ouvir de vocês dois rapidamente, tem um minutinho para a gente encerrar, dicas. O que vocês acham que a pessoa tem que levar em conta? Já falou de preparação, de chegar ali e tentar prospectar um valor maior, sabendo que o chefe vai tentar baixar o valor, né? O que acontece, né? Obviamente, o mercado comprador de mão de obra daquela empresa, é importante a pessoa conhecer, né? Porque aí ela sabe como que ela está em termos de patamar de remuneração em relação às empresas que estão participando daquele painel, né? Que poderiam ser até as bases para as faixas salariais daquela organização. E aí ela pode pleitear também em cima disso. Agora, obviamente, por mais que nós saibamos que as avaliações de desempenho não são completas, né, pegando todas as variáveis existentes, tanto a avaliação de desempenho quanto a avaliação do cargo trabalham com determinadas premissas para minimizar a subjetividade. Você não consegue zerar a subjetividade porque você está trabalhando com um ser humano, né? Então a subjetividade está ali presente. Agora, em cima dessas premissas, se você fizer mais do mesmo, certamente você não vai ter aumento salarial. Você costuma ter aumento salarial quando você faz alguma coisa diferenciada do que você vinha fazendo. Então isso pode ser uma dica para a pessoa levar com uma postura ao longo de todo o desempenho, não no momento de pedir um aumento que vai mostrar alguma coisa diferente também. Né? Eu costumo dizer que muitas pessoas que crescem salarialmente, elas estão numa posição de analista, se comportando muitas vezes como um coordenador. Quando elas estão na posição de coordenador, elas se comportam como gerente. E aí, naturalmente, isso fica bem evidente. Na hora que ela vai desempenhar aquelas competências daquela função, ela já desempenha de uma forma diferenciada. Então, o seu chefe, etc., ele ao olhar aquele desempenho, vai falar, olha, ou eu dou um aumento salarial para essa pessoa, ou promovo essa pessoa, ou vou perder essa pessoa, e essa pessoa está fazendo diferença para mim. Então, se você tem uma postura que aceita desafios, sabe lidar bem com esses desafios, se coloca cavaleiro da situação, se coloca sempre olhando além, você certamente vai acabar ganhando aumento, isso vai ser uma consequência, você não vai precisar forçar. Ele vai aparecer naturalmente. Porto, para a gente encerrar rapidamente. Eu só acho que, além do salário, tem outra maneira de se remunerar uma pessoa. Desde bônus até extras, até prêmios e até outras coisas do gênero. Eu acho que toda vez que você sentir na sua empresa que você é uma pessoa que estão
pensando em dar bônus, não sei o quê. Há um sentimento de que você está... Você consegue perceber, né? O seu chefe tem esse comportamento, outros pares seus estão usando você como referência e tal. Essa é a hora de pedir aumento, porque fica claro que você é uma pessoa que vai ser... Rapidamente, antes da gente encerrar, mostrar para você que está em casa, a gente falou muito aqui sobre inflação, para você ter dados precisos de onde vêm esses números todos, busque o site do IBGE.gov.br para saber aí os índices de preços ao consumidor, IPCA, histórico todo está aqui, já tem até dados previsórios aí de janeiro de 2014, tá certo? Então, obrigado aos dois aqui, Porto e Linhares, pela presença hoje aqui no estúdio comigo. Obrigado a você em casa pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar, então, amanhã, ao vivo, às 2h30 da tarde, em mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.